A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje nós vamos conversar no programa Verdade e Vida sobre um assunto muito particular. Certamente algo muito íntimo da sua vida, do seu coração, da sua família. Eu quero conversar hoje com você sobre perdão, uma obra da graça de Deus. E nós vamos tratar deste assunto à luz de Lucas, capítulo 17, versículos 3 a 5. Este é um tema relevante, necessário, oportuno e urgente. Chama a sua família. Hoje Deus tem algo especial para fazer na sua vida. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Estamos aqui em plena Câmara Federal e visitando também o Senado, nesse corredor que separa a Câmara do Senado, para ouvir a opinião de senadores e deputados acerca da revogação aparente do chamado kit gay. Então vamos ouvir qual a opinião dos deputados e senadores acerca dessa matéria. Deputado ACM Neto, recentemente a presidente Dilma suspendeu a distribuição do chamado kit gay. Como o senhor, enquanto um parlamentar jovem, encara essa questão da distribuição do chamado kit gay? Olha, eu examinei o material e só me posicionei depois de conhecer profundamente o material. O que é que eu percebo? Eu acho que o Ministério da Educação ultrapassou os limites, porque era um material destinado a crianças de 11 anos de idade, tá certo? Que a maioria delas ainda é inocente, não tem conhecimento sobre as malícias da vida, tá certo? E que ali era um estímulo à prática sexual de qualquer ordem, homossexual ou heterossexual, e, portanto, incompatível com as crianças daquela idade. Uma coisa é você discutir abertamente, né, sobre as relações homossexuais com pessoas que já têm a cabeça formada, já têm uma consciência própria da vida. Outra com crianças. Então, nós entendemos que era uma cartilha completamente inadequada, exagerada e que não contribuía para o processo educativo que tem que ser, fundamentalmente, a prioridade da educação brasileira. Eu lamento que a presidente tenha acordado um tanto quanto tarde, que ela sabia o que estava acontecendo, era um material que estava na mídia, estava dentro do Congresso, e em boa hora chegou aí a bancada parlamentar, envolvida aí voltada para evangélicos e católicos, e botou um ponto final junto ao presidente nesse caso. Agora, não está enterrado ainda esse monstro, não está enterrado ainda não, porque na Secretaria de Direitos Humanos, as propostas que estão em andamento é a criação de cota para professor homossexual, bolsa de estudo para jovem LGBT, estágio remuneratório para jovem LGBT e uma campanha nacional de sexo seguro entre jovens LGBT. Ou seja, está lá, vai ser ensinado como uma criança de 15 anos faz sexo com a outra do mesmo sexo de forma segura. Então o monstro não está morto ainda, nós devemos continuar de modo que exterminemos de vez esse mal, né, essa onda cor-de-rosa que está prestes aí a chegar em nossas escolas. Olha, a nossa presidenta Dilma, ela examinou, assim como os nossos ministros da Educação e ministro da Saúde, examinaram com acuidade o protótipo que foi apresentado. E eles chegaram à conclusão de que era inadequado aquelas cartilhas para serem distribuídas nas escolas. Primeiro que nós queremos que haja um apoio, o governo quer que haja o apoio das igrejas no combate a qualquer tipo de discriminação. E para isso é preciso que a gente tenha campanhas, que a gente tenha informações. Mas quanto uma orientação sexual, isso ainda não é cabível do nosso ponto de vista da relação de família no que diz respeito à homossexualidade.
Deputado Eurico, qual a sua posição em relação ao chamado kit gay? O denominado kit anti-homofobia, que é o kit gay, esta é uma outra barbárie que estava para acontecer, para ser lançado mais uma vez. Chegar nas mãos das crianças e adolescentes, um kit que no seu conteúdo ele promove um segmento da sociedade, ou seja, o segmento LGBT. Por isso é absurdo para um pai de família, uma mãe de família que tem vergonha, com certeza ele jamais se sentiria bem em ver seu filho, sua filha, abrindo aquela revista para ver aquelas aberrações que eles estão. Na verdade, uma revista pornográfica. Eu quero o kit gay. É válido salientar que esta cartilha que iria ser distribuída, a equipe que participou, nesta equipe havia 2 organizações de cunho LGBT. Por isso que o conteúdo da cartilha não era instrutivo, e sim promocional. Estaria promovendo um grupo dentro da sociedade. Ou seja, querem transformar nossas crianças em homossexuais. Isto é o cúmulo do absurdo. Para isso, nós aqui estamos eleitos pelo povo de Deus para representarmos a igreja, defendermos a família, defendermos a moral e os bons costumes. Como a bancada evangélica, junto com a bancada católica, quais foram as ações que foram feitas para a não distribuição do kit gay? Bom, o kit já estava pronto, o ministro mentiu, já estava pago, o ministro disse que não conhecia. Então nós tomamos uma decisão, a decisão de obstruir todas as votações na Câmara dos Deputados, enquanto esse kit não fosse suspensa a sua distribuição. O ministro da Educação afirmou que a distribuição do kit gay não estava terminada, mas sim que eles iam reformar o kit gay. Não, o ministro não gostou do puxão de orelha que a Dilma deu nele. E ele está tentando encontrar um caminho para ficar no meio entre aqueles que querem o kit gay e a imensa multidão dos brasileiros que não querem. Se houver distribuição de algum material nas escolas, será contra discriminação para todos. Contra discriminação a evangélicos, a negros, a homossexuais também, a deficientes, a todos. Dizendo que a discriminação é odiosa. Isso podemos até admitir. Agora, aquele negócio de botar menino beijando menino e promovendo o homossexualismo, isso acabou. Isso não existe mais. Estamos aqui em frente ao Congresso Nacional. Juntamente com mais de 100 mil evangélicos e católicos, vieram aqui dizer não à distribuição do chamado kit gay. A família brasileira merece respeito. E nós evangélicos de todo o Brasil que aqui estamos, nesta quarta-feira à tarde, estamos aqui dizendo não. Não queremos isso para as famílias brasileiras. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor.
Nós vamos tratar então do tema proposto, que é perdão, a obra da graça. E vamos olhar o texto de Lucas, capítulo 17, versículos 3 a 5. Não há saúde emocional para você, para a sua família, para a sua igreja e para a sociedade brasileira sem o exercício do perdão. O perdão é uma necessidade absoluta. O perdão é a faxina da mente, é a asepsia da alma, é a cura das emoções, é a alforria espiritual que nós necessitamos desesperadamente para termos saúde emocional, para termos comunhão com Deus. Eu quero ilustrar para você o poder do perdão. Todos nós sabemos que no dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram o porto de Pearl Harbor, impondo às forças americanas uma implacável derrota. A guerra estava iniciando praticamente. Tinha 2 anos apenas que a guerra estava num cenário de terror no mundo inteiro. A resposta americana foi imediata e um soldado chamado Jack de Chase se propôs a atacar o Japão. E nessa empreitada, esse soldado foi capturado e jogado num porão, onde sofreu de forma brutal e com escassez de pão, padeceu longo tempo naquela prisão japonesa. Foi quando caiu em suas mãos um texto da Escritura, onde Jesus ensinava a perdoar os seus inimigos. E esse soldado americano se converte na prisão. Depois, um fato acontece, curiosamente. Esse homem volta para a América, faz um instituto bíblico, forma-se missionário, volta ao Japão e escreve o seu testemunho e distribui largamente folheto acerca da sua conversão numa prisão japonesa. Antes da guerra terminar, foi no dia 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogavam a bomba atômica em Hiroshima. Mitsu Fuchida, que comandou o ataque japonês, estava na véspera em Hiroshima e sai poupando assim a sua vida. Quando a guerra terminou, Mitsu Fuchida um dia caminhava em Tóquio, quando caiu em suas mãos um daqueles folhetos do soldado americano convertido na prisão japonesa. E ao ler aquele folheto, seu coração foi tocado e ele se converteu a Jesus. Esses 2 homens se encontraram, Mitsu Fuchida e Jack de Chase. Em lados tão opostos estavam, mas o Evangelho de Jesus Cristo os aproximou. Eles se abraçaram, eles choraram juntos, e juntos eles iam para as praças públicas de Tóquio anunciar o poder do Evangelho, o poder da cruz, que traz reconciliação, que capacita para o perdão. O perdão é uma necessidade absoluta. Jesus Cristo disse que se você não perdoar, você não pode orar. Se você não perdoar, você não pode trazer a sua oferta ao altar de Deus. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você adoece emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Se você não perdoar, você é entregue aos verdugos da consciência, você não tem paz. O perdão é uma necessidade vital para você ter saúde emocional, para você ter paz com Deus. Mas o perdão é uma questão até de bom senso. Se você guardar mágoa no seu coração, você acaba se tornando prisioneiro desta pessoa de quem você nutre esta mágoa. Você vive algemado numa masmorra emocional. Você acaba convivendo 24 horas com aquela pessoa que você menos gostaria de conviver na vida. Você pode chegar em casa cansado e esta pessoa vai se deitar do seu lado, se transformar no seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome e essa pessoa vai sentar-se à mesa com você e tirar o seu apetite. Você vai sair de férias com a família e esta pessoa vai pegar carona com você e estragar as suas férias. A única maneira de você ser livre é perdoar. O perdão cura, o perdão liberta. O perdão é maior do que o ódio.
O perdão, de fato, é a cura das emoções, é a faxina da mente, é a asepsia da alma. O Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 17, versículos 3 a 5, nos fala como devemos lidar com esta questão do perdão. E a primeira coisa que Jesus ensina é que devemos ter cautela, ele diz: acautelai-vos. E quando ele fala isso é porque às vezes, até no processo de pedir perdão, nós podemos usar uma força desmesurada. Em outras palavras, nós podemos humilhar as pessoas, nós podemos esmagar a cana quebrada, nós podemos apagar a torcida que fumega, nós podemos achatar as emoções das pessoas. Quando se trata de perdão, as pessoas estão machucadas, feridas, doídas, e nós precisamos ter tato, jeito, cautela, para não machucarmos ainda mais e não abrirmos ainda mais este fosso da inimizade. Quando Jesus lidou com aquela mulher apanhada em flagrante adultério, os fariseus a jogaram aos pés de Jesus e disseram: a lei diz que pessoas assim devem ser apedrejadas, e tu o que dizes? Jesus Cristo não foca sua atenção naquela mulher, mas nos seus acusadores, dizendo: aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Os seus acusadores foram saindo. Jesus se volta para a mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aquela mulher já estava sentenciada pela religião, pela lei, pela sua consciência, pelos seus acusadores, mas ela encontra no tribunal de Cristo libertação, perdão, restauração, oportunidade para recomeçar sua vida. Jesus não lidou de maneira leviana com o pecado, ele exigiu o rompimento com o pecado, mas tratou com aquela mulher que era uma cana quebrada, uma torcida que já estava fumegando, de maneira digna, trazendo a ela a bênção da possibilidade de uma reconstrução na sua caminhada. Jesus Cristo disse ainda: acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele e repreende-o, se ele te ouvir, perdoa-o. Notem que Jesus está dizendo que quando duas pessoas estão magoadas uma com a outra, quando há uma separação de uma relação outrora significativa, marido e mulher, pais e filhos, irmãos, amigos, a solução não é dar tempo ao tempo. O tempo não é um santo remédio que cura as feridas emocionais. A gente pode perceber isso, por exemplo, no caso de Jacó e Esaú. Passaram-se mais de 20 anos, a mágoa estava lá. Os irmãos de José passaram-se 22 anos, a preocupação estava lá. O tempo pode gangrenar esta ferida em vez de curá-la. Também o Senhor está dizendo que o silêncio não é um santo remédio e nem é sinônimo de perdão. Quando Davi adulterou com Batseba, ele guardou esse segredo no coração, pensando que o silêncio pudesse aplacar a angústia da sua alma. Mas ele ficou debaixo da pesada mão de Deus e gemia de dia e de noite, alagando o seu leito. Porque, na verdade, o pecado precisa ser tratado, não podemos jogá-lo para debaixo do tapete. É preciso lidar com o confronto, com o diálogo, com a situação de acerto e não de esconder. Às vezes nós preferimos a comodidade da omissão ao desconforto do confronto. Mas o confronto é necessário se nós queremos lidar de maneira honesta com a questão do perdão. Jesus está nos ensinando nesse texto que o perdão, ele é incondicional. Jesus diz assim: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Esta é uma situação inusitada para nós. Eu não conheço nenhum caso de alguém que pecou contra outrem 7 vezes num único dia e durante 7 vezes veio buscar perdão. Aliás, também está escrito em Mateus 18 que quando Jesus falava sobre a questão da reconciliação, se o teu irmão pecar, vai a ele, se ele ouvir, ganhaste o teu irmão, se ele não ouvir, leva 2 testemunhas, se ele não ouvir, fala para a igreja. Aí Pedro levanta uma pergunta: Senhor, até quantas vezes se deve perdoar alguém? Até 7 vezes?
Pensando que era o número da perfeição, Jesus responde, não apenas até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. E é claro que Jesus não está lidando com a cifra matemática de 490 vezes. Ele está dizendo que o perdão é ilimitado e incondicional. Nós devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. O perdão não é o exercício da justiça, mas é a prática da misericórdia. Quando os discípulos ouviram esse discurso de Jesus, então eles disseram assim, então, Senhor, aumenta-nos a fé. Eu quero dizer para você que perdão não é uma coisa natural. O perdão é uma obra da graça de Deus. Só quando Deus opera em nós, só quando o Senhor aumenta a nossa fé, só quando o Espírito Santo amolece o nosso coração e leva a nossa mente, a nossa consciência cativa à obediência de Cristo, é que nós somos capacitados a perdoar. Eu passei por uma experiência muito dolorosa no ano de 1982. Eu estava começando o meu ministério e eu recebi um telefonema me informando que o meu irmão tinha sido assassinado por alguém conhecido nosso, de uma maneira brutal e violenta. A dor foi cruel e avassaladora. Mas a primeira palavra que Deus pôs na minha boca foram estas palavras, eu perdoo o assassino. Aliás, eu não tinha outra opção, ou perdoava ou adoecia, ou perdoava ou minha vida se transformaria no inferno, ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Se você não perdoar, você fica prisioneiro. Se você não perdoar, você adoece emocionalmente. Reter perdão e guardar mágoa é a mesma coisa que você beber um copo de veneno, pensando que o outro é quem vai morrer. Você se autodestrói. A mágoa é destrutiva. A mágoa cria fosso, abismo, e nós devemos construir pontes. A Bíblia diz que Deus em Cristo nos perdoou completamente, perfeitamente, eternamente. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Em outras palavras, Deus não cobra mais a dívida. Deus não lança mais no nosso rosto aqueles pecados que nós confessamos e abandonamos. E é deste jeito que nós devemos perdoar uns aos outros. Talvez você precise pedir perdão para alguém. Talvez você precise mandar um e-mail, mandar uma carta, fazer uma viagem, fazer uma visita. Mas em nome de Jesus, não guarde pendências no seu coração. Não nutra mágoa na sua alma. Confesse, peça perdão, perdoe, para que você seja curado, para que você seja liberto, para que você seja restaurado, para que você tenha paz, para que você viva uma vida plena e abundante na presença de Deus. Eu quero orar com você. E eu quero colocar a sua vida no altar de Deus, para que Deus, na sua infinita graça, capacite você a perdoar e a pedir perdão. Vamos orar comigo. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, pelo desafio que ela nos traz, pela capacitação que nós recebemos da Tua graça para exercitarmos o perdão. Nós não queremos, Deus, viver prisioneiros na masmorra da mágoa, com o nosso coração adoecido pelo ressentimento. Dá-nos a capacidade, Deus, de tirar todo o pus desta ferida. E dá-nos a bênção, Deus, de vivermos livres, fora desta masmorra, desta prisão, dessas algemas. E permita, meu Deus, que aqueles que nos assistem agora tomem a decisão de perdoar incondicionalmente, para que possam ser perdoados, e para que possam receber o Teu perdão, e para que possam viver uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Esta é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos de 3 a 5, o reverendo Hernandes mostrou que o perdão deve ser completo e incondicional. Enfatizou que o perdão é a cura das emoções, é a faxina da mente, é a asepsia da alma. Finalmente, mostrou que o perdão cura e liberta, pois é obra da graça de Deus. A minha oração, o meu desejo sincero, é que o Espírito Santo de Deus
possa lhe ter esclarecido dessas verdades preciosas e que lhe encoraje a perdoar e ser perdoado. E assim, viver uma vida nova em Cristo Jesus a partir de agora. Perdão, uma obra da graça. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em CD como em DVD para sua edificação, para presentear um familiar e um amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual e adquira a mensagem de hoje e qualquer uma das mensagens que aqui já foram veiculadas. O mesmo, você pode ligar de segunda a sexta no horário comercial para o nosso 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprime o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou mesmo, faça a sua doação direto numa agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para você e toda a sua família estar participando conosco da escola dominical e do culto matutino da igreja presbiteriana mais próxima da sua casa. E do culto vespertino, sempre começando ali às 18 horas. Diga ao pastor que você é convidado especial do programa Verdade e Vida. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali, procure uma igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Você também pode assistir o nosso programa Verdade e Vida todos os sábados no mesmo horário pelo nosso site www.verdadevida.com.br ou assistir no horário que melhor lhe convier. A morte de Cristo, maior crime ou maior amor? Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. No meio de tantas religiões e credos, de tantas igrejas e doutrinas, como saber qual é a igreja verdadeira? No DVD especial O Culto Verdadeiro, o reverendo Hernandes Dias Lopes trata este tema em 4 mensagens que podem mudar a história da sua vida. Adquira pelo site www.lojalpc.org.br ou de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Saiba o que Deus tem a dizer sobre o culto verdadeiro.